Nós vamos conversar a partir de agora, aqui nos estúdios do jornal O Dia News, com o secretário de Fazenda e coordenador do Pro-Piauí, Rafael Fonteles. Secretário, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Obrigado, aqui bom dia, boa tarde a todos, Douglas e todos os telespectadores da TV O Dia. Secretário, vamos começar falando do Pro-Piauí. O senhor deu uma declaração que eu acompanhei, foi muito repercutida pela oposição, quando o senhor afirmou no recorde de investimentos no estado do Piauí. E aí, na esteira dessa declaração, o senhor falou, olha, isso está incluído também a questão dos financiamentos, dos empréstimos, que muita gente contesta, mas que o senhor provou, matematicamente inclusive, que isso fez com que o estado tivesse o menor endividamento da história. Então, esse é um assunto sempre polêmico, eu queria aproveitar a oportunidade para o senhor esclarecer. Perfeito. De fato, o governador Wellington Dias, quando assumiu o governo pela primeira vez, em 2003, o valor da dívida correspondia a mais de 160% da receita. É assim que se mede o grau de endividamento, até para saber se o endividamento está alto ou está baixo. Nos últimos anos, esse valor desse grau de endividamento se reduziu ao patamar de 40% a 60% da receita, ou seja, um valor muito menor do que o Piauí era acostumado a vivenciar. Só para você ter uma ideia, comparando com o governo federal. O governo federal deve, o estoque da dívida do governo federal é mais de 80% do PIB do Brasil. Já no estado do Piauí, é menos de 10% do PIB do Piauí. Então, obviamente, o nosso estado está muito pouco endividado comparado com outros estados e com a União. Portanto, todos esses financiamentos obtidos pelo governo são dentro dessa linha de manter o endividamento em níveis baixos, mas podendo também antecipar investimentos. E o mais importante, desse valor que você citou aí, que é o recorde de investimentos, a maior parte, 90%, são recursos estaduais. 10% apenas vem do governo federal, o que prova uma certa independência maior do estado do Piauí em relação ao poder central. E, além disso, dessa parte de recursos estaduais, mais ou menos a metade são recursos do Tesouro diretamente e outro através de financiamentos que também são pagos pelo Tesouro. Por isso que realmente é uma notícia muito positiva, atestando as finanças do estado do Piauí numa situação muito favorável, como nunca estivemos antes. Secretário, uma outra questão que foi muito discutida em relação à lei de responsabilidade fiscal. Há sempre aquele debate entre o executivo e as categorias cobrando a reajuste e, muitas vezes, o executivo naquele limite da lei de responsabilidade fiscal, em alguns momentos até ultrapassando um pouco, recebendo notificação do Tribunal de Contas do Estado. E eu queria saber do senhor o seguinte: já foi divulgada a tabela inteira de pagamento. O pagamento está sendo feito antecipado, alguns com reajuste já, algumas categorias. E ainda assim o Piauí cumpre a lei de responsabilidade fiscal? Olha, o Piauí, o balanço vai ser divulgado no próximo mês e os relatórios da LRF no dia 30, cumpriu todas as metas fiscais exigidas pela lei de responsabilidade fiscal e pela Constituição Federal. Tanto o gasto mínimo em saúde, que é 12%, nós alcançamos 14,5%. Na educação, que é 25%, superamos esse índice. Também no resultado primário, que é a diferença entre receita e despesa, também atingimos essa meta fiscal. E no caso do gasto com pessoal, você tem um limite máximo, mas tem os limites de alerta, que é quando você já está se aproximando desse máximo permitido por lei. Nós fechamos o ano 2021 abaixo desse limite de alerta, e o governador já encaminhou para a Assembleia, que já aprovou o reajuste de 10% para todos os servidores a partir do mês de abril, justamente observando esse limite. Por que não é um valor maior? Aumento linear. Linear para todos os 90 mil servidores públicos do estado do Piauí, os efetivos. Então, realmente, você tem que fazer a conta para que esse aumento seja o máximo que o Estado possa dar, sem comprometer o equilíbrio das contas, sem desobedecer a LRF. Então, é esse planejamento que possibilita a gente, além de colocar o salário em dia,
todos os servidores recebendo todos os meses, dentro do mês, antecipando 13º e ainda dando reajuste para todos os servidores. É fruto desse trabalho equilibrado, com planejamento, respeitando a legislação e, principalmente, dialogando com todos, com os outros poderes, com as categorias de servidores, que essa é uma marca da gestão do governador Wellington Dias. Não se furtar o diálogo e não ficar colocando a culpa em terceiro dos problemas que o Estado tem, assumindo de frente e procurando dar solução. Inclusive, mostrando para o nosso telespectador, a manchete capa do jornal O Dia de hoje é falando dos investimentos, do recorde de investimentos no estado do Piauí, exatamente da Secretaria de Fazenda. Secretário, vamos tratar de um outro assunto também polêmico, que o senhor falou muito sobre isso, e há sempre um embate, houve um embate, continua havendo esse embate entre o governo federal e os estados, que é sobre o ICMS, notadamente os combustíveis. O governo federal, eu vou diminuir isso, eu vou diminuir aquilo, e os estados também têm que fazer o mesmo, porque essa conta é cara, o combustível aumenta, porque os estados têm o ICMS alto. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para o senhor esclarecer quem está nos acompanhando, que conta é essa, como é feita essa conta e o que é de verdade nesse jogo de empurra. Olha, essa é uma fake news espalhada pelo próprio presidente da República, que teima em fugir das responsabilidades e querer arrumar culpados para os problemas do país. A gente já provou que o ICMS dos combustíveis não sofreu alteração nos últimos anos. Portanto, não é o ICMS, não é o imposto estadual que justifica a gasolina e o óleo diesel subir mais de 50% no último ano. Isso tem a ver com a política de preços da Petrobras, que mesmo produzindo a maior parte do petróleo que ela utiliza em valores nacionais, em reais, usa a política de preços de colocar em paridade com o mercado internacional. Aí o preço do barril de petróleo sobe por várias razões, o dólar sobe por causa da instabilidade gerada por este governo federal, e aí o preço dos combustíveis acompanha automaticamente. E aí nós estamos vendo gasolina beirando os R$8, né, penalizando toda a sociedade. Ora, a Petrobras é uma empresa cujo acionista majoritário é o governo, portanto é do povo, e portanto ela não pode se furtar a atender aos interesses do povo brasileiro, porque a maior parte dos acionistas, inclusive, são estrangeiros, dos outros acionistas. Então você não tem como não fazer, por exemplo, um fundo de equalização de preços, como já teve no passado, para que essas subidas não sejam tão rápidas, que haja um colchão, uma reserva, que possibilite que a Petrobras não aumente esses preços com tanta frequência. Os governadores sugeriram esse fundo de equalização. Não só os governadores, como vários parlamentares. Os secretários de Fazenda também. O Concefaz, colocando isso. Então, toda vez que há esse aumento de preço, o governo federal, para fugir das responsabilidades, fica colocando fake news, dizendo que houve aumento do ICMS. Na verdade, não houve há vários anos. E não ataca o problema como deveria atacar, que é a política de preço da Petrobras e a reforma tributária. Se quiser mexer nos tributos, os estados têm uma proposta já no ponto de ser votada no Senado, relatório do senador Roberto Rocha, a chamada PEC 110, o substitutivo que o senador Roberto Rocha fez. Portanto, estão com a faca e o queijo na mão para resolver o problema, não só dos combustíveis, como de vários outros produtos que nós temos a incidência de uma carga tributária elevada. Secretário, falando ainda em investimento, qual a avaliação que o senhor faz, porque são vários municípios, aliás, todos os municípios do Piauí, o senhor tem viajado com o governador, feito inaugurações de obras em diversas áreas, obras principalmente estruturantes. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do próprio Piauí, do que é que o programa proporcionou até agora e qual é a programação daqui para frente do programa. Bom, de fato, o próprio Piauí já se consolidou como o maior programa de investimento da nossa história. São mais de 1.500 obras em execução nesse momento, em todos os 224 municípios, e eu estou visitando pessoalmente todos, já visitei mais de 160 municípios, e a gente vai completar tudo até o próximo mês, para exatamente, já arrumamos os recursos, essa parte está cumprida.
Agora é vencer a burocracia. Então, quando você faz a visita, você agiliza, você enxerga onde é que está o gargalo, onde é que está o nó, para poder desatar e a obra sair do papel ou ser concluída. E eu queria destacar aqui algumas obras que são marcos históricos, né? São demandas históricas que finalmente estão sendo resolvidas neste ano. A ZPE de Parnaíba vai ser inaugurada 14 de fevereiro, vai ser uma revolução no desenvolvimento do litoral do Piauí como um todo. É a segunda zona de processamento de exportação, é uma zona livre de impostos do país, a segunda do país, só tem uma no Ceará. E vai ser dia 14 de fevereiro a inauguração da ZPE de Parnaíba. O senhor esteve lá, só interrompendo, desculpa, mas só para não perder o senhor esteve lá em Parnaíba, inclusive com o presidente da FIEP, Zé Filho, e com o prefeito Monsanto. Exatamente, convidando eles, que são lideranças, inclusive, da região litorânea do estado, para se fazerem presentes, dado que é uma luta coletiva de várias pessoas que contribuíram para esse momento da ZPE. Antes de o senhor continuar, me desculpe, falando do próprio... Como é que foi a conversa com o prefeito Monsanto? A curiosidade política aqui, só para... Muito boa. O prefeito Monsanto, nós temos uma relação administrativa muito saudável. Falamos de várias obras de infraestrutura que são importantes para a cidade de Parnaíba. Tá aí a imagem do e senhor, procurando, né, dar solução. A Avenida São Sebastião, você tem a Orla da Pedra do Sal, você tem a questão da drenagem, né, o piscinão lá do bairro Parque Piauí, você tem, bairro Piauí, perdão, você tem vários investimentos em mobilidade urbana que estão sendo feitos pelo governo do estado. Então, a despeito de questão partidária, é importante unir forças pelo bem da população parnaibana e piauiense. Mas aí, continuando no litoral, a obra da adutora do litoral, uma obra que há muito tempo sendo executada, arrastada, finalmente será inaugurada esse ano. Já teremos inaugurações parciais agora no mês de fevereiro, março, outras em abril, maio, concluindo no segundo semestre desse ano, levando água ali para o Maramá, Macapá, para Camurupim, para o Cajueiro da Praia, para Barra Grande, o que vai levar água para as famílias dessas comunidades, mas também destravar ainda mais o turismo naquela região, que cresce de modo muito acelerado. Também destacar a inauguração do Centro de Convenções, agora para 12 de março, era algo realmente muito desejado há muito tempo, que teve vários percalços dessa obra, finalmente será concluída e inaugurada no dia 12 de março, Transcerrados em execução, Rodovia da Soja em execução. O governador vai conseguir a marca de 224 cidades ligadas por asfalto, vai inaugurar a estrada para Pavuçu em fevereiro e a estrada para Morro Cabeça do Tempo em março. Enfim, são muitas obras significativas, desde grandes obras até pequenas obras, que melhoram a qualidade de vida da população e gera de quebra, Douglas, emprego e renda, que é a principal vacina para esse momento desafiador da economia no mundo inteiro. Secretário, nosso tempo está esgotado, a gente tem um minutinho só para falar de política. O senhor tem evitado falar, mas o jornalista não pode evitar de falar. Foi feita uma discussão sobre a data. O senhor, a gente conversa com deputados da base, o senhor é um consenso. O seu nome é um consenso na base, não há nenhum tipo de questionamento. O questionamento que haver em relação à data de lançamento, o governador pediu que o senhor ficasse um pouco mais da Secretaria de Fazenda e surgiu a data de abril. O senhor confirma essa data de lançamento? Olha, primeiro agradecer a confiança do Partido dos Trabalhadores, teve uma decisão do diretório apoiando, né, essa eventual pré-candidatura, mas de fato o governador e o próprio partido entendem, né, a importância da gente continuar esse trabalho até o prazo de desincompatibilização, que é no final do mês de março, início de abril, para de fato a gente cumprir a nossa missão com o foco 100% na execução do próprio Piauí e no equilíbrio das contas através da Secretaria de Fazenda, para aí sim, né, após esse período de desincompatibilização, os partidos, se assim desejarem, nosso nome está à disposição, entrar realmente no debate político eleitoral. O senhor rapidamente tem observado esse questionamento, essa discussão sobre a federação, que é outro assunto que tem principalmente preocupado os parlamentares, tanto deputados federais e deputados estaduais? Olha, é um debate que está em andamento, avançado, há uma possibilidade concreta de haver uma federação desses partidos mais à esquerda do espectro político, mas ainda há vários detalhes que precisam ser definidos, inclusive jurídicos,
Portanto, essas próximas semanas, esses próximos 30 a 60 dias, serão definidores se vai haver ou não essa possibilidade da federação. E isso, obviamente, afeta vários parlamentares que têm a decisão a tomar. Então, é acompanhar, aguardar. Isso é feito pelas presidências nacionais dos partidos, que estão aí tentando diminuir as arestas para consolidar esse projeto, que, a meu ver, é importante, sim, para a governabilidade de um eventual governo do presidente Lula, né, se assim ele for eleito. Secretário, obrigado pela participação. Prazer recebê-lo aqui. As informações foram repassadas, um balanço do próprio e até uma forma de prestação de conta para quem está em casa. Agradeço, sempre à disposição e parabéns aí, Douglas, e a TV O Dia.